Hoje eu converso com a nutricionista Rita Stringari, que é especialista em nutrição funcional e nutrição esportiva. Tudo bem, Rita? Tudo. Bem-vinda aqui ao Direto ao Ponto. Hoje nós vamos esclarecer ao público o que é a doença celíaca, que é aquela doença apresentada pelas pessoas que não podem comer glúten. Vamos explicar também o que é a intolerância à lactose. E já que essas duas intolerâncias elas exigem que as pessoas que as apresentam tenham restrições alimentares, vamos aproveitar a experiência da Rita para ela dar algumas dicas, de como substituir o glúten e a lactose e construir dietas mais criativas, mais saudáveis. Bem, para começar, então, vamos explicar o que é exatamente a doença celíaca. Doença celíaca significa que essa pessoa falta enzimas para conseguir digerir o glúten, né? O glúten, ele é a parte proteica do trigo, né? Do grão do trigo, e essa intolerância, alergia ao glúten vem justamente por ele ser uma molécula de proteína, que é uma molécula difícil de digestão. Como não tem essa enzima fazer a digestão, causa vários males em decorrência da não digestão e não absorção desse nutriente. Então é uma molécula grande e a pessoa que não tiver determinadas enzimas vai sofrer para fazer essa digestão e vai ter consequências negativas, né? Isso, justamente. Até porque sabidamente que o indivíduo hoje, em função de uma vida moderna, ele não está mastigando direito, ele toma muito líquido com a refeição, que não é uma coisa saudável, né? Então, todo o processo de digestão começa pela boca. Então, se ele já come rápido, não mastigando bem e tomando esse líquido com a digestão, esse alimento vai ser mal digerido, mal triturado para que chegue no intestino e ser absorvido. Então, isso já pode causar, inclusive, uma intolerância. Não necessariamente ser o celíaco, mas pode causar já uma intolerância a esse nutriente. E além do trigo, como você já comentou, que outros alimentos podem apresentar o glúten? Ele é encontrado na cevada, na aveia, no malte também temos um pouquinho, né? Basicamente nesses. Alguns celíacos conseguem tolerar a aveia. Ela até que os estudos mostram que alguns celíacos, que é uma coisa que a gente às vezes tem que testar. Depois de um paciente equilibrado, a gente pode até testar esse uso da aveia. Alguns conseguem tolerar uma vez ou outra, outros com uma frequência maior. A questão é bem individual mesmo. Bem individual, tem que ser analisado caso a caso. E quais seriam os sintomas de uma pessoa que é celíaca, que apresenta a doença celíaca? Dores crônicas, fadiga, reações de pele, alergias na pele. O emagrecimento, diarreia, esses são os mais clássicos, né? Alteração do humor também é uma das coisas que a gente percebe bastante E, inclusive, o celíaco ele vai apresentar feridas na parede do intestino também, que não é uma coisa visível, mas ela vai poder incomodar muito, a vida daquela pessoa. Tanto é que a gente faz alguns exames bioquímicos para detectar isso. Aí depois a gente passa para a nutrição, né? Quando a nutrição recebe essa pessoa. A gente faz exames bioquímicos, detectou, a gente encaminha para o médico para que ele possa fazer a biópsia. Fazendo a biópsia do intestino, aí é certeza, né? Fechou o quadro do celíaco. Só com biópsia que a gente fecha esse quadro. Tá. Então, essa parte até entraria no diagnóstico, né? Você primeiro conversa para saber os hábitos da pessoa. Histórico familiar, né? Histórico da frequência de alimentos dessa pessoa, da ingestão, desde a época que começou a introduzir alimento. Porque, como a gente sempre aconselha, amamentar exclusivamente, prestar muita atenção a essa forma de introdução, porque as pessoas às vezes acham que pode comer, então vai comer qualquer coisa, né? E essa introdução tem que ser muito bem feita, porque dali já pode começar a deixar esse intestino mais sensível para uma vida que ele vai ter a vida toda aí moderna, onde vai destruindo com refrigerantes, frituras, né? Bebida alcoólica. E como o trigo ele está presente nas massas devido às farinhas, nas bolachas,
Em quais outros produtos industrializados ele está presente e talvez as pessoas ainda nem sonhem que ele está presente, mas ele está? No caso de um celíaco, a gente pede até para que fique bem atento a rótulos, porque ele tem que estar lá escrito isento a glúten. Porque essa empresa que está fazendo esse produto totalmente isento de glúten, todo o maquinário, todo o ambiente desse lugar é todo preparado. Que existe até... isso já é exigido por lei. Isso, até o inalar no ambiente, ela pode ter crises da doença celíaca. Esse é um caso bem grave. Só de sentir o cheiro, ela já desencadeia a reação alérgica. Desencadear. Então, todo esse lugar ele tem que estar muito bem adequado para poder fazer esse alimento. Senão, você vai encontrar lá traços de glúten, então contém glúten, né? Então, se uma empresa, agora de manhã, ela fez uma bolacha que tem glúten, e à noite ela não pode fazer usando esse maquinário, tem que ser um outro maquinário, né? Então, a gente tem que estar ligado, porque a vigilância nos protege em relação a isso. E é um padrão bem rígido, né? Sim, é um padrão bem rígido. Pelo menos a gente, né, torce para que seja. E uma das dificuldades é que o trigo é o alimento mais consumido no mundo. Ele é a base alimentar, pelo menos da sociedade ocidental, né? Sim, com certeza, com as influências italianas e tudo mais, é o que a pessoa gosta de consumir. Ainda mais a farinha de trigo refinada, a gente costuma dizer que ela vicia, né? A língua fica impregnada e você cada vez quer mais, né? Tanto os carboidratos refinados, né? Que é a farinha e açúcar. A pessoa fica viciada. Então, você saber que você está doente, que você tem restrição e tirar uma coisa que a maioria das pessoas consomem, não a questão social de início é complicado, mas graças a Deus hoje o comércio vem nos ajudando, né? A ciência nos ajuda a descobrir coisas e o comércio agora tem. Antigamente você não encontrava nada sem glúten, hoje você consegue encontrar, né? A gente pode substituir essa farinha de trigo por fécula de batata, farinha de quinoa, amaranto. E muita gente, mesmo não tendo a doença celíaca, está procurando eliminar o glúten porque ele está associado a emagrecimento. É mito ou é verdade isso? Chegou a virar um modismo agora, né? Tudo, você vai no nutricionista, tirou o glúten, tirou o nutricionista. Aí seria interessante entender que muitas vezes a gente chama atenção para a questão porque os sintomas são bem clássicos e se você for ver, tem muitas pessoas com esses sintomas, né? Dores abdominais, aumento de peso, aumento de gorduras localizadas, alteração de humor. A nutrição tende a pensar em alimentos que tenham essa característica mais alergênica, mas não necessariamente todos têm que fazer isso. O critério de uma avaliação a avaliação individual é extremamente importante, né? Tá joia. Bem, nós vamos fazer aqui um breve intervalo e voltamos no próximo bloco, então, para falar sobre o outro tema, a intolerância à lactose. Fica ligado, a gente volta já.